Meu nome é Olivia Morgan e, aos 27 anos, nunca imaginei que estaria lutando contra minha própria família pelo legado dos meus avós. Quando me formei em Direito, meu primeiro ato foi transferir o patrimônio de 3 milhões de dólares dos meus avós para um fundo fiduciário. Na semana passada, meus pais e minha irmã apareceram sorrindo. Temos a casa registrada em nome do papai. Vocês saem na sexta, disseram eles. Eu apenas sorri e respondi: vocês acham mesmo que eu deixaria isso acontecer? A expressão deles, quando voltaram com os carregadores e viram quem estava esperando na varanda, era impagável. Antes de me aprofundar nesta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Se isso te marcou, por favor, curta e inscreva-se. Acredite, você vai querer ver como esse drama familiar se desenrola. Para entender por que tomei medidas tão drásticas para proteger o patrimônio dos meus avós, é preciso conhecer a história. Meus avós, Harold e Martha Morgan, me criaram desde os 5 anos de idade. Meus pais, Richard e Elaine, basicamente me abandonaram para seguir carreira em outro estado. O que eles buscavam, na verdade, era uma vida livre de responsabilidades, oscilando entre planos de enriquecimento rápido que inevitavelmente fracassavam. Minha casa de infância era uma bela casa vitoriana em um bairro histórico de Boston. A casa pertencia à família do meu avô há 3 gerações, juntamente com várias outras propriedades e investimentos valiosos que compunham seu patrimônio. O valor estimado girava em torno de 3 milhões de dólares, uma quantia nada insignificante, mas, para mim, aquela casa era simplesmente um lar, o lugar onde aprendi o que significava uma família de verdade. Todas as manhãs, a vovó Marta me acordava com o cheiro de muffins fresquinhos. Acorde e brilhe, advogadazinha, ela me chamava, muito antes de eu sequer pensar em cursar direito. O vovô Harold me ensinou a pescar no pequeno lago do parque local, com sua paciência infinita enquanto eu enredava linha após linha. À noite, sentávamos na biblioteca, cada um com seu livro, ocasionalmente compartilhando trechos que achávamos interessantes. Aqueles momentos tranquilos de conexão significavam tudo para mim. Com meus avós, aprendi os valores que moldariam minha vida: honestidade, trabalho duro e responsabilidade. Meu avô sempre dizia: sua palavra é seu vínculo, Olivia. Quebre-a e você perderá algo que nunca poderá comprar de volta. Minha avó enfatizava a educação e a independência. Uma mulher deve ser capaz de se sustentar sozinha, especialmente quando os outros tentam derrubá-la, dizia ela. Meu relacionamento com meus pais biológicos e minha irmã mais nova, Valerie, era complicado, na melhor das hipóteses. Eles se visitavam talvez 2 vezes por ano, geralmente perto do Natal, quando os presentes eram esperados, ou aleatoriamente quando precisavam de dinheiro. Cada visita seguia o mesmo padrão: afeto exagerado, seguido de perguntas casuais sobre como estavam os investimentos do vovô, culminando em uma história chorosa sobre despesas inesperadas e pedidos de empréstimos que nunca foram pagos. Papai havia entrado com pedido de falência 2 vezes antes de eu completar 10 anos. Mamãe se envolvera em vários empreendimentos comerciais questionáveis, vendendo de tudo, desde pílulas milagrosas para emagrecer até timechares. Eles viviam além de suas posses, sempre perseguindo a próxima oportunidade que finalmente os tornaria ricos. Valerie, 7 anos mais nova que eu, cresceu observando e aprendendo com eles. Na adolescência, ela já dominava suas técnicas de manipulação e arrogância. Sua irmã também deveria vir morar com a gente, sugeriu minha avó certa vez, após uma visita particularmente desastrosa, quando Valerie roubou dinheiro do meu cofrinho. Mas meus pais recusaram. Valerie era o bebê deles, a criança que eles conseguiam criar porque ela exigia tão pouca atenção parental. À medida que meus avós envelheciam, a dinâmica familiar tornou-se cada vez mais tensa. Papai começou a ligar com mais frequência, fazendo perguntas diretas sobre a saúde deles, o testamento, os consultores financeiros. Mamãe enviava links para comunidades de aposentados, sugerindo que a casa era demais para eles administrarem. Cada visita se tornava mais estressante, com conversas sussurradas terminando abruptamente quando eu entrava nos cômodos. Ao longo dos meus anos escolares, destaquei-me academicamente, incentivado pelo apoio inabalável dos meus avós. Enquanto outras crianças ganhavam celulares novos ou roupas da moda como recompensa, meus avós investiam em livros, assinaturas de museus e viagens educacionais. Aos 16 anos, comecei a trabalhar meio período na biblioteca local para ajudar com as despesas.
Meus avós insistiam que era desnecessário, mas eu via como os custos com medicamentos e o IPTU estavam sobrecarregando a renda fixa deles. Minha decisão de estudar direito foi influenciada por um incidente ocorrido em nossa vizinhança quando eu estava no último ano do ensino médio. Um casal de idosos, os Wilsons, perdeu todas as economias de uma vida para o filho, que os convenceu a assinar uma procuração e, em seguida, esvaziou suas contas. O desamparo e a traição que vivenciaram me assombravam. Eu queria entender como prevenir tais injustiças, especialmente para idosos vulneráveis. A faculdade e, em seguida, a faculdade de Direito foram desafiadoras, pois a saúde dos meus avós começou a piorar. Meu avô desenvolveu problemas cardíacos que exigiram várias cirurgias. Minha avó foi diagnosticada com demência em estágio inicial. Frequentei uma universidade local para poder morar em casa e ajudar a cuidar deles, recusando bolsas de estudo para instituições de ensino mais prestigiadas e mais distantes. No meu último ano de direito, eu tinha aulas durante o dia, estudava à noite e ajudava com consultas médicas e cuidados domiciliares nos intervalos. Foi exaustivo, mas eles se sacrificaram muito por mim. Era simplesmente o que a família faz. O dia em que me formei na faculdade de Direito foi agridoce. De beca e capelo, observando a plateia, avistei meu avô em sua cadeira de rodas, com o tanque de oxigênio ao lado, e minha avó sentada ao lado, às vezes parecendo confusa, mas sorrindo abertamente sempre que nossos olhares se encontravam. Eles insistiram em comparecer, apesar dos problemas de saúde. Nem cavalos selvagens nos impediriam, declarou meu avô naquela manhã, enquanto eu ajudava a colocar a gravata. Meus pais e Valer estavam notavelmente ausentes, apesar de terem recebido os convites com meses de antecedência. Mamãe tinha mandado uma mensagem naquela manhã com uma desculpa vaga sobre um problema com o carro. Eu já havia parado de esperar a presença deles em momentos importantes da minha vida há muito tempo, mas a ausência deles ainda doía. Depois da cerimônia, comemoramos no restaurante italiano favorito do vovô. Ele fez um brinde trêmulo com seu copo d'água, a nossa Olivia, que nos orgulha cada dia mais. A melhor neta e agora a melhor advogada de Massachusetts. A vovó assentiu com entusiasmo, acrescentando, inteligente como um chicote, assim como o avô dela. O orgulho deles pela minha conquista me encheu de alegria e determinação para ser digno da confiança que depositaram em mim. No meu último semestre, fiz uma disciplina eletiva sobre direito do idoso e planejamento patrimonial. O que começou como uma escolha prática, dada a situação dos meus avós, evoluiu para um interesse apaixonado. A professora Sarah Winters, ex-promotora especializada em casos de abuso de idosos, me abriu os olhos para a prevalência da exploração financeira de idosos, frequentemente por familiares. A maior ameaça à segurança financeira de idosos raramente vem de estranhos, disse a professora Winters à nossa turma. 70% dos abusos financeiros contra idosos são perpetrados por familiares ou cuidadores de confiança. A sensação de traição costuma ser mais devastadora do que a perda financeira. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Comecei a pesquisar medidas protetivas, especialmente trustes irrevogáveis, que poderiam proteger os ativos de familiares predadores, garantindo ao mesmo tempo que o idoso mantivesse o controle por toda a vida. Comecei a notar os paralelos entre os estudos de caso que discutimos e a minha própria situação familiar, com crescente alarme. 2 semanas após a formatura, marquei uma consulta secreta com Nancy Hoffman, especialista em direito do idoso recomendada pelo professor Winters. Levei cópias dos documentos financeiros dos meus avós, aos quais tive acesso, pois vim ajudando a administrar as contas deles. Nancy revisou tudo cuidadosamente, com uma expressão cada vez mais preocupada. Seus instintos estão corretos, disse-me ela finalmente. Dado o padrão de comportamento que você descreveu e essas perguntas recentes do seu pai sobre valores de imóveis, há motivo para preocupação. Um fundo irrevogável ofereceria proteção significativa, mas seus avós precisariam estabelecê-lo voluntariamente. Você conversou sobre isso com eles? Eu não, temendo que eles ignorassem minhas preocupações por lealdade ao filho. Naquela noite, tomei coragem e abordei o assunto com delicadeza depois do jantar. O vovô reagiu a princípio exatamente como eu temia. Richard é muitas coisas, mas ele jamais tentaria tirar a nossa casa, insistiu, com a voz rouca de emoção. Ele ainda é meu filho, Olivia. A vovó ficou quieta, girando a aliança como costumava fazer quando estava ansiosa. O que te faz pensar uma coisa dessas, querida? Perguntou ela finalmente.
Relutantemente, compartilhei o que havia observado: a frequência crescente de visitas sempre que a saúde deles piorava, as perguntas sobre seus investimentos, as dicas nada sutis de que a casa dava muito trabalho. Então, mostrei a eles algo que eu vinha guardando para mim: um e-mail do meu pai para um corretor de imóveis, perguntando sobre vendas comparáveis no bairro e o valor potencial de mercado da casa, que eu havia descoberto enquanto ajudava o vovô com o computador. A avó começou a chorar baixinho. Ele pegou $50.000 emprestados há 5 anos, admitiu, para uma oportunidade de negócio que não podia esperar. Prometeu pagar com juros, mas quando seu avô perguntou sobre isso no Natal passado, ele ficou bravo, disse que éramos ricos o suficiente para não perder a oportunidade, que devíamos uma dívida a ele por termos aceitado você em vez dele. O rosto do avô estava cada vez mais pálido. Mostre-me as informações sobre o fundo fiduciário de novo, disse ele finalmente, com a voz carregada de resignação. 3 dias depois, nos encontramos com Nancy Hoffman, e o processo de constituição do Morgan Family Trust teve início. O processo legal foi complexo, exigindo várias reuniões com advogados, consultores financeiros e o banco. Estruturamos o fundo para que meus avós mantivessem o controle total e o benefício de todos os ativos durante a vida deles, mas, após o falecimento deles, eu me tornaria o administrador. A casa, a carteira de investimentos deles e outros bens valiosos foram transferidos para a propriedade do fundo, protegendo-os de potenciais reivindicações ou manipulação. Durante todo o processo, mantivemos sigilo absoluto. Meus avós não contaram a ninguém, nem mesmo aos amigos mais próximos, sobre o acordo. Eu ainda morava com eles, trabalhava em um pequeno escritório de advocacia especializado em direito de família e começava a construir minha carreira enquanto ajudava a cuidar deles. Para quem estava de fora, nada havia mudado, mas eu dormia melhor sabendo que o legado e a casa deles estavam protegidos de quaisquer esquemas que meus pais pudessem estar tramando. 6 meses após a criação do fundo, a saúde do vovô piorou drasticamente. O que pensávamos ser apenas fadiga relacionada à sua condição cardíaca foi diagnosticado como câncer de pâncreas em estágio avançado. O prognóstico era sombrio, de 3 a 6 meses, no máximo. Ficamos arrasados. De alguma forma, a notícia do diagnóstico chegou rapidamente aos meus pais. De repente, eles começaram a ligar diariamente e a me visitar semanalmente, algo sem precedentes em todos os anos em que morei com meus avós. Valerie chegou a tirar uma licença do seu emprego em um salão de beleza para ajudar, embora sua ajuda consistisse principalmente em vasculhar armários e estantes, catalogando itens de valor quando achava que ninguém estava olhando. Certa noite, ouvi uma conversa entre meus pais no jardim. Eles acharam que todos estavam dormindo, mas eu estava acordado comprando remédios para o vovô. Depois que o velho for embora, precisamos agir rápido antes que ela tenha tempo de esconder alguma coisa, dizia papai. Mamãe anda tão confusa ultimamente. Ela assina qualquer coisa que colocamos na frente dela. E a Olivia? Perguntou mamãe. Ela está sempre de olho. E agora é advogada. Ela é uma advogada novata, com empréstimos estudantis e sem experiência de verdade, zombou papai. Vamos oferecer a ela uma pequena parte para ficar quieta. Se ela causar problemas, contestaremos qualquer testamento alegando influência indevida. Afinal, ela mora aqui, dependente deles, possivelmente os manipulando. Quem acreditaria nela em vez de nós, as crianças? Fiquei paralisado, com um copo d'água na minha mão esquentando, enquanto eles continuavam planejando como venderiam a casa, liquidariam os investimentos e, finalmente, teriam o estilo de vida que mereciam. Quando Valerie se juntou a eles, acrescentando ansiosamente suas próprias ideias sobre quais antiguidades alcançariam os preços mais altos, senti-me fisicamente enjoado. Na manhã seguinte, conversei com Nancy Hoffman, confirmando que todos os documentos do fundo estavam devidamente arquivados e inatacáveis. Ela me garantiu que a proteção era sólida, mas me alertou para ficar atento a qualquer tentativa de fazer minha avó assinar novos documentos após o falecimento do meu avô. À medida que o avô enfraquecia, ele parecia sentir os abutres rondando. Certa noite, enquanto eu estava sentada com ele enquanto ele lutava para respirar confortavelmente, ele agarrou minha mão com uma força surpreendente. Prometa que protegerá sua avó e esta casa, sussurrou. Não é apenas uma propriedade, Olivia. É a personificação física da nossa história familiar, do nosso amor, dos nossos sacrifícios. Richard nunca entendeu isso. Ele só vê cifrões onde eu vejo memórias. Prometi,
com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e ele assentiu, satisfeito. 3 dias depois, ele entrou em coma. Faleceu em paz na manhã seguinte, com a vovó e eu ao seu lado. O funeral foi pequeno e digno, exatamente como o vovô gostaria. Alguns amigos próximos, vizinhos e ex-colegas se reuniram para celebrar sua vida. Meus pais e Valerie chegaram 20 minutos atrasados, vestidos de forma inapropriadamente chamativa para um funeral, e foram embora imediatamente após o funeral, alegando que tinham uma longa viagem pela frente. Antes de ir embora, meu pai me puxou de lado e perguntou sem rodeios sobre o testamento e quando seria lido. Fiz um elogio fúnebre simples, focando na integridade do vovô, sua sabedoria gentil e seu amor incondicional. Observando a pequena reunião, percebi que uma vida bem vivida não se mede pela riqueza acumulada, mas pelo amor compartilhado. Vovô tinha sido realmente rico por essa medida. Depois do funeral, a realidade de ser a única responsável por cuidar da vovó pesou sobre meus ombros. Sua demência vinha progredindo lentamente, mas o luto acelerava seu declínio. Em alguns dias, ela me reconhecia instantaneamente. Em outros, ela perguntava repetidamente quando o vovô voltaria para casa, e eu tinha que lembrá-la gentilmente de que ele havia partido, observando seu coração se partir novamente. Reorganizei minha agenda de trabalho para passar mais tempo em casa, aceitando casos nos quais eu poderia trabalhar em grande parte remotamente. Contratei Margarete, uma compassiva auxiliar de saúde domiciliar, para ficar com a vovó quando eu precisava estar no escritório ou no tribunal. À noite, estabelecemos novos rituais: assistir a filmes clássicos dos quais a vovó ainda se lembrava da juventude, folhear álbuns de fotos antigos e ler em voz alta seus livros favoritos. Essas atividades pareciam ancorá-la, proporcionando ilhas de clareza em seu estado mental cada vez mais nebuloso. Meus pais ligavam de vez em quando, sempre perguntando sobre o estado da vovó, de um jeito que parecia mais uma verificação de um investimento do que uma expressão de preocupação genuína. A cada vez, eu fornecia o mínimo de informações, ficando cada vez mais protetor à medida que a vovó se tornava mais vulnerável. 6 meses após a morte do vovô, a vovó desenvolveu pneumonia. Apesar do tratamento agressivo, seu organismo debilitado não conseguiu combater a infecção. Seus últimos dias foram tranquilos, em casa, na sua própria cama, como ela desejava. Li para ela Jane Austen, sua autora favorita, e toquei a música clássica que ela e o vovô adoravam. Em sua última noite, ela teve um momento de completa lucidez. Olhou para mim e apertou minha mão. Elizabeth, disse ela, confundindo-me com minha mãe, estou tão orgulhosa da mulher que você se tornou, tão diferente de... Sua voz se perdeu, mas depois se concentrou novamente. Cuide da nossa Olivia. Antes que eu pudesse corrigir sua confusão, ela adormeceu novamente. Nunca mais acordou, passando silenciosamente pela noite, com a mão ainda na minha. O funeral foi ainda menor que o do meu avô. Meus pais não compareceram, enviando um arranjo de flores genérico com um cartão assinado pela secretária. Não fiquei surpreso, apenas tristemente confirmado em minha compreensão da verdadeira natureza deles. Enterrei minha avó ao lado do meu avô no pequeno cemitério onde gerações de Morgans descansavam, consolando-me em saber que eles estavam juntos novamente. Voltei para uma casa vazia que ecoava com memórias, ao mesmo tempo reconfortantes e dolorosas. Pela primeira vez, eu estava verdadeiramente sozinho, sem os avós que tinham sido minhas âncoras, meu verdadeiro norte. Mas também me senti fortalecido pelo legado de amor deles e pelos valores que me incutiram. Eu os oraria protegendo o que haviam construído e usando-o como desejassem. 2 semanas depois do funeral da minha avó, enquanto eu ainda me adaptava ao silêncio da casa e à enormidade da minha perda, a campainha tocou numa manhã de domingo. Quando abri a porta, encontrei meus pais e Valerie parados ali, com as expressões sombrias cuidadosamente dispostas nos rostos. Ah, Olivia! Exclamou minha mãe, me puxando para um abraço apertado que mais parecia uma encenação do que um carinho genuíno. Sentimos muito pela mamãe. Viemos assim que conseguimos liberar nossas agendas. Papai assentiu solenemente. A família precisa se manter unida em momentos como este, declarou, dando um tapinha desajeitado no meu ombro antes de passar por mim e entrar no saguão, com os olhos já examinando os móveis e obras de arte antigos. Valerie, de 20 anos, mas vestida como uma adolescente, me deu um rápido abraço de lado. Esta casa é ainda maior do que eu me lembrava, comentou, sem se preocupar em esconder sua avaliação do valor dela.
Convidei-os a entrar com uma polidez superficial, oferecendo o café e os doces que eu havia comprado no dia anterior. Sentado na sala de estar, a conversa seguiu um roteiro que eu poderia ter escrito com antecedência, começando com perguntas superficiais sobre os últimos dias da vovó e rapidamente mudando para questões de herança. Vocês já tiveram a chance de dar uma olhada nos papéis dela? Perguntou papai, fingindo indiferença casual. Presumo que haja um testamento que precisa ser homologado. Estou cuidando de tudo, respondi, neutro. Os negócios dela estavam em ordem. Mamãe se inclinou para a frente, a voz baixando para o que ela provavelmente achava ser um tom de simpatia. Você deve estar tão sozinho nesta casa enorme. É muita coisa para uma pessoa só sustentar. Na verdade, estou me virando bem, eu disse. Eu amo esta casa. Bem, claro que sim, querida, disse minha mãe com um sorriso condescendente. Mas, sendo realista, uma jovem como você deveria morar em um apartamento moderno no centro da cidade, perto de outros jovens profissionais. Seu pai e eu estávamos pensando em ajudar você a vender este lugar e encontrar algo mais adequado. Papai assentiu, entusiasmado. Os valores dos imóveis neste bairro estão em alta. Seria inteligente vender agora, antes que o mercado mude. E, claro, acrescentou Valerie, examinando as unhas, tudo que vier da herança da vovó e do vovô deve ser dividido de forma justa entre os membros da família. Quer dizer, só porque você morou com eles não significa que você vai ficar com tudo, certo? A transparência deles era quase cômica. Se eu não estivesse de luto e enojado, poderia ter rido da forma como disfarçavam mal a ganância. Em vez disso, simplesmente declarei que não tomaria nenhuma decisão sobre a casa no futuro próximo e mudei de assunto. Eles ficaram lá por 3 dias, durante os quais peguei minha mãe revirando o porta-joias da vovó pensando que eu estava em uma ligação de trabalho, meu pai medindo cômodos e tirando fotos para guardar de recordação e Valerie tentando arrancar informações de Margarete sobre contas bancárias e cofres. Na segunda noite, fui até a varanda dos fundos para tomar um ar e ouvi meu pai ao telefone, falando com alguém sobre valores imobiliários. Os comparativos mostram pelo menos 3,2 milhões neste mercado, ele dizia. Talvez mais com algumas atualizações. Só precisamos agir rápido quando tivermos o controle. Mais tarde naquela noite, encontrei uma janela do navegador aberta no laptop de Valerie, mostrando resultados de pesquisa para contestar um fundo fiduciário ou em contestar herança. Ao verificar o histórico de navegação, descobri pesquisas sobre advogados locais especializados em direito patrimonial e em como provar influência indevida. Na manhã seguinte, confrontei-os gentilmente durante o café da manhã. Percebi que todos vocês parecem muito interessados na casa e nos bens da vovó, disse calmamente. Há algo específico que vocês esperam encontrar? Papai ficou vermelho, mas se recuperou rapidamente. Só estou tentando te ajudar a resolver as coisas, querida. Você já tem muita coisa para fazer com sua nova carreira e toda essa dor. Mamãe assentiu vigorosamente. Só estamos preocupados com você, querida. Quanta responsabilidade para alguém tão jovem. E queremos garantir que tudo seja justo, acrescentou Valerie, incisivamente. A vovó e o vovô podem ter ficado confusos na velhice. Eu simplesmente assenti e disse que apreciava a preocupação deles, mas que estava tudo sob controle. Eles partiram mais tarde naquele dia, prometendo voltar em breve para ajudar mais. Assim que o carro deles partiu, liguei para Nancy Hoffman e a atualizei sobre a situação. Ela me aconselhou a ficar vigilante, mas garantiu que a confiança estava garantida. Por várias semanas, não tive notícias deles. Comecei a ter esperança de que tivessem aceitado a situação e seguido em frente. Eu estava imersa em um novo caso no trabalho e finalmente começando a estabelecer uma rotina que não girasse em torno de cuidar de mim quando eles reapareceram sem aviso. Os 3 subiram a entrada da frente quando eu estava saindo para o trabalho, com expressões triunfantes. Papai carregava uma pasta de documentos. Bom dia, Olivia, disse ele, com a voz carregada de falsa compaixão. Detestamos fazer isso, mas precisamos conversar sobre a sua situação. Mamãe deu um passo à frente, com um sorriso forçado. Encontramos alguns papéis em nosso cofre, um testamento antigo que seus avós assinaram anos atrás, deixando tudo para seu pai como filho único. Mandamos verificar com um advogado. Também temos documentos comprovando que a casa foi transferida para o papai. Valerie acrescentou, alegre,
O fundo que você acha que protege tudo? Aparentemente não é válido quando há um testamento prévio. Papai estendeu a pasta para mim. Não somos irracionais. Daremos até sexta-feira para você arrumar suas coisas. Já conseguimos um comprador para a casa. Olhei para os rostos presunçosos deles, para a pasta com o que eu tinha certeza de serem documentos fraudulentos, e senti uma estranha calma me invadir. Vocês acham mesmo que eu deixaria isso acontecer? Perguntei baixinho. A confiança deles vacilou momentaneamente, mas meu pai se recuperou rapidamente. Isso vai acontecer, quer vocês queiram ou não. Sexta-feira, Olivia, saiam até o meio-dia. Quando se viraram para ir embora, gritei para eles, antes de fazerem qualquer coisa irrevogável, talvez seja melhor consultarem um advogado melhor, alguém que saiba a diferença entre um testamento genuíno e uma invenção. O rosto do meu pai se fechou. Não me ameace, mocinha. Você não é a única que entende de direito. Com essa despedida, eles partiram, confiantes na vitória. Liguei imediatamente para Jake Thompson, um colega do meu escritório especializado em casos de fraude, e expliquei a situação. Traga-me esses documentos se conseguir cópias, disse ele. Isso parece falsificação clássica. Passei os 2 dias seguintes me preparando para o confronto que eu sabia que viria. Reuni todos os documentos do fundo, entrei em contato com o banco e a empresa de segurança e montei uma pequena equipe de profissionais jurídicos dispostos a ajudar. Na quinta-feira à noite, sentei-me no balanço da varanda, o lugar favorito do meu avô, e senti sua presença ao meu lado. Não vou deixar que levem o seu legado, prometi ao ar da noite, nenhum pedaço dele. No momento em que minha família foi embora com suas ameaças e documentos fraudulentos, entrei em ação. Minha formação jurídica entrou em ação, junto com os instintos protetores que meus avós haviam nutrido. Não se tratava mais apenas de uma herança. Tratava-se de honrar minha promessa de proteger o legado dos meus avós e enfrentar anos de manipulação e arrogância. Primeiro, liguei para Jake Thompson, o melhor advogado contencioso do meu escritório e especialista em casos de fraude. Você pode vir hoje à noite? Perguntei. Minha família está tentando roubar o patrimônio dos meus avós com documentos falsos. Eles estão me dando até sexta-feira para desocupar. Jake chegou em menos de 1 hora, junto com seu assistente jurídico. Apresentei tudo, os documentos do fundo, os registros médicos dos meus avós mostrando que eles eram competentes ao assinar, o diário que eu havia mantido documentando o comportamento suspeito dos meus pais e minhas lembranças das alegações fraudulentas que eles tinham acabado de fazer. Se o que lhe mostraram é o que eu penso, estão cometendo vários crimes, disse Jake, com a expressão sombria. Falsificação, fraude, tentativa de roubo por engano. Mas precisamos ver esses documentos para ter certeza. Meu próximo telefonema foi para Nancy Hoffman, que ajudara a estabelecer o fundo. Eles estão agindo, eu disse a ela, e é tão descarado quanto temíamos. Nancy estava tranquilizadoramente calma. O fundo é inabalável, Olivia. Mas devemos entrar com um pedido de liminar para impedir qualquer registro de escrituras ou transferências fraudulentas. Vou redigir o rascunho hoje à noite e protocolar amanhã cedo. Com a mobilização da minha equipe jurídica, recorri a medidas práticas de segurança. Chamei um chaveiro, que chegou naquela tarde para trocar todas as fechaduras da casa. Em seguida, contatei uma empresa de segurança para instalar câmeras em todas as entradas. À noite, a casa estava protegida contra entrada não autorizada. Fiz uma última ligação para o meu banco, confirmando que todas as contas estavam protegidas e sinalizadas por atividades incomuns. O gerente do banco, que conhecia meus avós há décadas, ficou chocado com a minha situação e pessoalmente colocou alertas sobre tudo relacionado à propriedade. Ao cair da noite, organizei toda a documentação do fundo, criando várias cópias armazenadas em locais diferentes, um conjunto no meu cofre, outro com Jake, um terceiro com Nancy e cópias digitais protegidas em armazenamento criptografado em nuvem. Nenhum ponto de falha poderia comprometer nossa proteção. Naquela noite, enquanto eu repassava tudo, meu telefone começou a tocar com ligações dos meus pais e da Valerie. Deixei cair na caixa postal. As mensagens começaram educadamente, com meu pai sugerindo que conversássemos como adultos, mas rapidamente evoluíram para ameaças. Você não tem ideia de com quem está se metendo, rosnou a última mensagem de voz do meu pai. Eu sou seu pai, e você vai me respeitar.
Aquela casa e aquele dinheiro são meus por direito, e eu os terei de uma forma ou de outra. Na manhã seguinte, reuni-me com uma equipe jurídica maior, formada por Jake e Nancy. Sofia Rodrigues, especialista em litígios patrimoniais, revisou nossos documentos e nossa estratégia. A alegação deles de que um testamento anterior prevalece sobre o fundo fiduciário é completamente infundada, confirmou ela. Uma vez que os bens são transferidos para um fundo fiduciário irrevogável, eles não fazem mais parte do patrimônio a ser distribuído por testamento. Qualquer advogado competente saberia disso, o que sugere que eles têm um advogado muito ruim ou, mais provavelmente, nenhum advogado legítimo. Desenvolvemos uma abordagem multifacetada. Primeiro, a liminar impedindo qualquer transferência de propriedade e, segundo, uma carta de cessação e desistência referente às alegações fraudulentas e, terceiro, a preparação para um possível processo por assédio e tentativa de fraude, caso persistissem. E quanto aos documentos que eles alegam ter, perguntei. O suposto testamento anterior e a transferência de propriedade. Se tentarem arquivá-los em qualquer lugar, nós os contestaremos imediatamente como fraudulentos, explicou Sofia. Temos provas substanciais das intenções dos seus avós por meio do fundo fiduciário devidamente executado. Além disso, temos os registros médicos deles mostrando que eram mentalmente competentes, o diário que você manteve e testemunhas como Margarete, que podem atestar a vontade clara deles. Enquanto a equipe jurídica trabalhava, comecei a reunir evidências sobre o histórico de má conduta financeira dos meus pais. Por meio de pesquisa cuidadosa e alguns contatos da Faculdade de Direito, documentei as duas falências do meu pai, uma penhora fiscal e uma sentença de pequenas causas contra minha mãe por um empreendimento comercial fracassado em que ela havia recebido investimentos, mas nunca entregue produtos. Na tarde de quinta-feira, o desespero da minha família estava evidente. Valerie postou uma mensagem confusa nas redes sociais, alegando que eu havia manipulado nossos avós doentes e roubado o legado da família. Ela marcou parentes e antigos vizinhos, tentando mobilizar a opinião pública contra mim. Meus pais adotaram uma abordagem mais direta, aparecendo no meu escritório de advocacia sem avisar, exigindo falar comigo. Quando a recepcionista explicou que eu estava no tribunal, eles se recusaram a sair, causando tanto tumulto que a segurança teve que escoltá-los para fora. Meus colegas ficaram chocados, mas me apoiaram. O incidente só fortaleceu a determinação deles de me ajudar. Mais tarde naquele dia, soube por um vizinho preocupado que meu pai estava batendo de porta em porta na minha rua, dizendo às pessoas que eu era mentalmente instável e tentando angariar apoio da comunidade para a tomada da propriedade. Felizmente, a maioria dos vizinhos conhecia meus avós e eu há anos e desconfiava desses parentes preocupados repentinos que raramente viam. À medida que a sexta-feira se aproximava, preparei-me para todas as contingências. Jake estaria em casa comigo, junto com Nancy e um tabelião para testemunhar qualquer interação. Margarete também estaria presente, pronta para testemunhar sobre o estado mental dos meus avós e seus desejos declarados, se necessário. Entrei em contato com a polícia local, explicando a situação e pedindo que estivessem prontos para responder caso minha família tentasse arrombamento ou causasse perturbação. O policial com quem falei tomou notas detalhadas e prometeu sinalizar o endereço para a resposta imediata. Por fim, instalei dispositivos de gravação legais nos cômodos principais da casa, garantindo que qualquer confronto fosse documentado. Massachusetts é um estado com consentimento mútuo para gravações, mas coloquei placas visíveis notificando todas as entradas de que a gravação de áudio e vídeo estava em andamento, atendendo ao requisito de notificação. Na quinta-feira à noite, mal dormi, imaginando cenários. Mas, por baixo da ansiedade, havia uma base sólida de certeza. Eu estava fazendo exatamente o que meus avós teriam desejado, proteger a casa que eles haviam mantido com carinho por gerações contra aqueles que a haviam apenas como um pagamento. O que quer que acontecesse amanhã, eu enfrentaria com a força e a integridade que eles me ensinaram. A manhã de sexta-feira amanheceu clara e brilhante, um lindo dia de primavera que desmentia a tempestade que se formava nos meus assuntos familiares. Acordei cedo após uma noite agitada, tomei banho e me vesti cuidadosamente com um terno azul marinho profissional, automaticamente pegando os brincos de pérola que minha avó tinha me dado. Na minha formatura de direito para dias importantes, ela dissera. Isso certamente se qualificava. Às 8h30, minha equipe de apoio já estava reunida. Jake chegou primeiro, trazendo café e uma confiança reconfortante. Já temos tudo sob controle legal, ele me lembrou. Hoje é só uma questão de manter a posição.
Nancy chegou em seguida com a tabeliã, uma mulher solene chamada Patrícia, que havia testemunhado centenas de disputas de propriedade. Margarete chegou logo depois, me dando um abraço maternal antes de se posicionar na cozinha, onde começou a assar, sob pressão, o aroma de rolinhos de canela logo enchendo a casa. Sofia Rodrigues completou nossa equipe, trazendo cópias da liminar de urgência concedida pelo tribunal na tarde anterior, proibindo qualquer registro de transferências de propriedade relacionadas ao espólio, caso tentassem ir diretamente ao cartório. Ela explicou que nos posicionamos estrategicamente. Eu encontraria minha família na varanda da frente, o limiar simbólico que eles buscavam cruzar. Os outros permaneceriam lá dentro, fora da vista inicial, mas prontos para se apresentar quando necessário. A pasta contendo todos os documentos relevantes do fundo, a liminar e as evidências do status de proteção do espólio estava na pequena mesa ao lado do balanço da varanda, um contraponto visual a quaisquer documentos fraudulentos que minha família trouxesse. Precisamente às 11h45, 15 minutos antes do prazo autoimposto para o meu despejo, uma SUV preta parou no meio-fio. Atrás dela, vinha um grande caminhão de mudança, com o motor roncando enquanto estacionava em fila dupla na rua estreita. Vários vizinhos interromperam a jardinagem para assistir ao espetáculo. Meu pai saiu primeiro da SUV, vestido com o que provavelmente considerou um traje de negócios impressionante, um terno um pouco apertado demais com abotoaduras chamativas. Minha mãe a seguiu, com o rosto impassível e determinado, óculos escuros de grife escondendo os olhos. Valerie saiu por último, praticamente pulando de ansiedade, o celular já na mão, como se estivesse pronta para documentar sua vitória. Atrás deles, 2 homens desceram do caminhão de mudança, parecendo desconfortáveis ao sentir a tensão. Meu pai acenou para que se aproximassem, impaciente. Levantei-me lentamente do balanço da varanda, com a pasta na mão, e esperei. Que eles viessem até mim, ao meu território, a casa que meus avós haviam confiado aos meus cuidados. Vim bem na hora de presenciar sua partida, gritou meu pai enquanto se aproximavam da entrada. Espero que você esteja de malas prontas para ir. Ele acenou com a pasta que carregava, provavelmente contendo seus documentos fraudulentos. Permaneci em silêncio, de pé, no topo da escada da varanda enquanto eles se aproximavam. Vários vizinhos se aproximaram, pressentindo o drama e talvez preocupados com o meu bem-estar. Trouxemos um caminhão para ajudar com as suas coisas, acrescentou minha mãe com uma voz falsamente doce, destinada a transmitir uma imagem de preocupação familiar aos vizinhos que observavam. Sabemos que isso deve ser difícil. Quando chegaram ao pé da escada da varanda, finalmente falei, antes de prosseguirem, devo informá-los de que esta propriedade está sob vigilância por vídeo e áudio, e há testemunhas dentro da casa. Tudo o que vocês disserem ou fizerem está sendo gravado. Isso os fez parar momentaneamente. Meu pai se recuperou primeiro, com o sorriso se estreitando. Sempre dramática, Olivia. Isso não muda nada. Temos documentos legais nos dando a propriedade deste imóvel. Ele acenou com a pasta novamente. Você quer dizer seus documentos falsificados? Perguntei calmamente. Aqueles que supostamente anulam um fundo irrevogável estabelecido há mais de 1 ano, quando meus avós estavam vivos e legalmente habilitados? O sorriso da minha mãe vacilou. Valerie olhou incerta para os pais, o roteiro claramente não seguindo como planejado. O rosto do meu pai se fechou enquanto ele subia os 2 primeiros degraus. Agora, escute aqui. Esta casa me pertence. Meus pais queriam que eu a tivesse. Seja lá o que você os tenha enganado para assinar quando estavam doentes, isso não muda nada. Naquele momento, a porta da frente se abriu atrás de mim e Jake saiu, seguido por Nancy, Sofia, Patrícia, a tabeliã e Margarete. A visão de 5 adultos, claramente profissionais e preparados, fez meu pai parar de repente. Senhor Morgan, disse Jake, gentilmente, sou Jake Thompson, advogado do Morgan Family Trust. Acredito que o senhor estava prestes a acusar sua filha de fraude e influência indevida. Por favor, continue. Estamos gravando para o tribunal. A boca do meu pai abriu e fechou sem emitir som. Minha mãe agarrou seu braço, sussurrando com urgência. Os homens do caminhão de mudança se moviam desajeitadamente, um deles olhando para o relógio. Talvez você devesse avisar aos carregadores que eles não serão necessários hoje, sugere baixinho. Nem em qualquer dia. Finalmente recuperando a voz, meu pai vociferou, isso é ridículo.
Tenho direito legal a esta propriedade. Tenho a prova aqui. Ele acenou com a pasta novamente, mas não fez menção de abri-la. Sofia deu um passo à frente, com sua postura profissional imperturbável. Como advogada do espólio, devo informá-lo de que obtivemos uma liminar de emergência impedindo qualquer registro de transferências fraudulentas de propriedade relacionadas a este espólio. Ela estendeu uma cópia da ordem judicial. Além disso, devo alertá-lo de que apresentar documentos falsificados a uma instituição financeira ou órgão governamental é crime em Massachusetts, punível com até 5 anos de prisão. A cor desapareceu do rosto do meu pai. Minha mãe se adiantou, tentando uma abordagem diferente. Olivia, querida, claramente houve um mal-entendido. Só queremos o melhor para a família. Talvez possamos discutir isso em particular, sem toda essa gente. Não há nada para discutir, eu disse com firmeza. Vovó e vovô criaram Morgan Family Trust para proteger seus bens e legado. Todos os bens e investimentos são mantidos pelo fundo, que eu administro como administrador designado. Essa foi a escolha deles, feita livremente enquanto estavam vivos e bem. Quaisquer documentos que você tenha afirmando o contrário são fraudulentos. A frustração do meu pai transbordou. Isso não acabou, Olivia. Eu sou seu pai. Isso tem alguma importância legal. Vou lutar contra isso na Suprema Corte, se necessário. Vou garantir que todos saibam como você manipulou 2 idosos. Sua reputação ficará arruinada. Jake deu mais um passo à frente. Senhor Morgan, o senhor está ameaçando entrar com processos frívolos e praticar difamação? Porque isso constituiria assédio e possivelmente extorsão. Devo acrescentar isso aos autos? O motorista do caminhão de mudança se aproximou cautelosamente. Senhor, estamos com o relógio correndo. Vamos mudar alguma coisa ou não? Meu pai o ignorou, o rosto contorcido de raiva. Seu ingrato, depois de tudo que fizemos por você. Não consegui conter a risada curta e incrédula que me escapou. Tudo o que você fez por mim? Você me abandonou quando eu tinha 5 anos. Meus avós me criaram, me amaram, me ensinaram tudo o que é importante sobre a vida e a família. Você só aparecia quando precisava de dinheiro ou achava que havia algo a ganhar. A verdade nua e crua pairava no ar entre nós. Até Valerie parecia desconfortável agora, com o celular abaixado, sem gravar mais a cena humilhante. Tenho mais uma coisa que você deveria ouvir, eu disse, pegando meu celular. Coloquei para tocar a gravação que havia feito da conversa deles no jardim durante os últimos dias do vovô, suas vozes claras enquanto tramavam se aproveitar da confusão da vovó e me excluir completamente. Minha mãe engasgou. O rosto do meu pai assumiu um tom alarmante de roxo. Isso é ilegal, ele gaguejou. Você não pode gravar pessoas sem o conhecimento delas. Na verdade, Nancy interrompeu, a lei de Massachusetts permite a gravação se a pessoa que grava for parte da conversa ou tiver o consentimento de uma parte. Olivia estava presente e consentiu com a própria gravação. Perfeitamente legal. A essa altura, vários policiais já haviam chegado, respondendo a chamados de vizinhos preocupados com a escalada do confronto. À medida que se aproximavam, meu pai pareceu finalmente compreender a futilidade de sua posição. Isso não acabou, sibilou ele, descendo as escadas. Família não deveria tratar família dessa maneira. Nisso, concordamos plenamente, respondi suavemente. Os policiais perguntaram se havia algum problema. Expliquei brevemente que minha família havia feito suposições incorretas sobre a propriedade do imóvel e que tudo estava sob controle. Minha equipe jurídica forneceu contexto adicional, mostrando aos policiais os documentos do fundo e a liminar. Derrotados, mas ainda desafiadores, meus pais e minha irmã voltaram para o SUV. O caminhão de mudança partiu, sua missão não cumprida. Enquanto eles partiam, não senti nenhum triunfo, apenas uma profunda tristeza pelo que a família deveria ter sido, mas nunca foi no meu caso. Margaret apertou meu ombro. Seus avós ficariam tão orgulhosos, disse ela suavemente. Muito orgulhosos. Parada na varanda que meu avô havia construído, cercada por pessoas que demonstraram mais carinho e lealdade do que meus parentes de sangue jamais demonstraram, eu sabia que ela estava certa. Nunca se tratou de dinheiro ou propriedade. Tratava-se de honrar o verdadeiro significado da família e as promessas que fazemos àqueles que amamos.
Após aquele confronto na varanda, muitas questões práticas exigiram atenção. Jake preencheu a papelada necessária para criar um registro permanente da validade do fundo e da minha posição como administrador. Nancy me ajudou a garantir proteções legais adicionais contra futuras contestações. A polícia local, agora familiarizada com a situação, aumentou o patrulhamento em frente à casa por várias semanas. O mais surpreendente é que o Ministério Público entrou em contato comigo para apresentar queixa por tentativa de fraude e falsificação. Depois de muita reflexão, recusei-me a apresentar queixa criminal contra minha própria família, apesar das ações deles, não por qualquer resquício de afeição, mas porque sabia que meus avós teriam preferido que eu seguisse o caminho certo. O Ministério Público respeitou minha decisão, mas manteve o processo aberto, por precaução. Por vários meses, vivi com uma ansiedade persistente, assustando-me com sons inesperados e verificando constantemente as imagens das câmeras de segurança. Meus pais fizeram mais algumas tentativas de contato, alternando entre ameaças de litígios intermináveis e apelos queixosos à lealdade familiar. Por fim, quando ficou claro que a confiança era de fato inabalável e que eu tinha provas significativas de suas intenções fraudulentas, as comunicações cessaram completamente. Morar sozinha na casa que outrora fora preenchida com o calor e a sabedoria dos meus avós era um conforto e uma fonte de dor. Cada cômodo guardava lembranças, o vovô lendo em sua poltrona favorita perto da lareira, a vovó cantarolando na cozinha enquanto preparava o jantar de domingo, os dois dançando lentamente ao som de discos antigos na sala de estar quando pensavam que eu estava estudando no andar de cima. O silêncio às vezes era opressor. Eu me vi falando em voz alta com eles, pedindo orientação ou simplesmente compartilhando meu dia, como fazia quando eles estavam vivos. Às vezes, eu imaginava ouvir a risada profunda do vovô ou sentir o leve aroma do perfume da vovó. Descobri que o luto não segue um caminho linear. Ele retorna inesperadamente, desencadeado por um som familiar ou pela mudança das estações. Percebendo que precisava de ajuda para processar tudo o que havia acontecido, comecei a consultar a doutora Lillian Parker, terapeuta especializada em luto e trauma familiar. Suas perguntas gentis me ajudaram a desvendar as emoções complexas: tristeza pelos meus avós, raiva dos meus pais, traição, culpa por, às vezes, desejar uma família normal e uma profunda solidão que parecia não ter fim. O que você está vivenciando é um luto complexo, explicou a doutora Parker durante uma sessão. Você não está apenas de luto pelos seus avós, mas também pela perda da ideia de família como ela deveria ser. Essa é uma perda dupla significativa. Trabalhando com ela, aprendi a separar as ações dos meus pais do meu próprio valor, a reconhecer que a ganância e a manipulação deles refletiam suas falhas de caráter, não qualquer falha minha. Mais importante ainda, comecei a entender que a família não é definida apenas pelo sangue, mas pelo amor, respeito e cuidado mútuo. Meus colegas do escritório de advocacia se tornaram uma fonte inesperada de apoio. Jake e sua esposa, Naomi, me convidavam para jantares de fim de ano. Sofia me acompanhava regularmente com café e conversas. Até mesmo sócios seniores, normalmente reservados, demonstraram sua preocupação por meio de mentoria e inclusão em casos importantes. Cerca de 6 meses após o confronto, tomei a difícil decisão de reformar partes da casa não para pagar a presença dos meus avós, mas para mesclar o legado deles com o meu próprio futuro. Mantive a biblioteca do vovô intacta, com seus livros e sua confortável poltrona de couro, mas transformei um quarto que não era usado em um moderno escritório. A cozinha da vovó permaneceu praticamente inalterada, embora eu tenha acrescentado novos eletrodomésticos que ela adoraria explorar. A mudança mais significativa ocorreu quando criei o Fundo de Bolsas de Estudo Harold Martha Morgan na minha faculdade de Direito, dedicado a apoiar estudantes interessados em direito do idoso e proteção de populações vulneráveis. Usar parte dos ativos do fundo dessa forma pareceu-me correto, uma continuação de seu espírito generoso e uma maneira de criar algo positivo a partir da história dolorosa da nossa família. Minha vida profissional também evoluiu. Com base na minha experiência pessoal, mudei minha prática jurídica para me concentrar exclusivamente em direito do idoso e planejamento patrimonial. Trabalhar com famílias para criar fundos fiduciários e medidas protetivas que impedissem o tipo de exploração que meus pais tentaram foi profundamente gratificante. Cada cliente protegido parecia uma pequena vitória, um efeito cascata de bondade da sabedoria dos meus avós ao estabelecer nosso fundo fiduciário. Aos poucos, construí um novo tipo de família ao meu redor. Margarete continuou a me visitar regularmente, agora mais amiga do que funcionária.
Meus vizinhos, que haviam testemunhado o drama se desenrolar na minha varanda, se tornaram mais próximos, me convidando para festas de bairro e eventos comunitários. Entrei para um clube do livro que se reunia mensalmente, encontrando conexão por meio de histórias compartilhadas, assim como fazia com meus avós. 2 anos depois daquele confronto na varanda, recebi um pequeno envelope pelo correio sem endereço de retorno. Dentro, havia um breve bilhete de Valerie: sinto muito pelo que aconteceu. Eles estavam errados. Eu estava errado. Sinto sua falta. Nenhum pedido de dinheiro, nenhuma menção à casa ou à propriedade, apenas um simples reconhecimento e o que pareceu um arrependimento genuíno. Depois de muita consideração, respondi com um bilhete igualmente breve: obrigada por dizer isso. É importante. Não convidei ninguém para mais contato, mas deixei a porta entreaberta. Se algo aconteceria ainda não se sabia, mas a troca pareceu um pequeno passo em direção à cura, se não à reconciliação. Quanto aos meus pais, não tive mais contato desde aquele dia. Às vezes, vejo os nomes deles na minha caixa de spam ou percebo uma chamada perdida de um número desconhecido que pode ser deles. Aceitei a probabilidade de nunca termos um relacionamento saudável. Essa aceitação, por mais dolorosa que tenha sido, tem sido libertadora. A lição mais profunda desta jornada foi compreender que família não é garantia automática de amor ou lealdade. Uma família verdadeira, seja ela ligada por sangue ou por escolha, deve ser construída com base no respeito, na honestidade e no cuidado genuíno. Meus avós me mostraram o que significa uma família de verdade e, na ausência deles, encontrei novas maneiras de honrar esse legado criando minha própria família escolhida de amigos e mentores. Ainda me sento no balanço da varanda algumas noites, especialmente na primavera, quando o jardim que a vovó tanto amava floresce. A casa não parece mais vazia, mas repleta de memórias e novas possibilidades. A confiança que meus avós estabeleceram protegia mais do que apenas propriedades. Preservou uma base a partir da qual eu poderia reconstruir e crescer após a perda. Para quem enfrenta desafios semelhantes com família e herança, meu conselho é simples: documente tudo, confie nos seus instintos e lembre-se de que se proteger contra a exploração honra aqueles que realmente o amaram. Permanecer firme contra aqueles que se aproveitam dos vulneráveis não é egoísmo. É um ato de coragem e integridade. Você já precisou se proteger ou proteger alguém que você ama de familiares que mostraram sua verdadeira face quando o assunto era dinheiro? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos nessas situações difíceis pode ser incrivelmente curativo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que defender o que é certo, mesmo contra a família, às vezes é a escolha mais amorosa que podemos fazer. Obrigada por ouvir minha história e que você encontre forças para proteger o que mais importa em sua vida.